Bem-vindos ao Free Psicológico, um podcast da Ordem dos Psicólogos Portugueses, integrado nas iniciativas Psicarreiras. Aqui trazemos conversas e debates de ideias entre psicólogos em diferentes fases da sua vida profissional. Descubra contextos únicos de atuação, temas sobre os quais intervêm e diferentes formas de construir a carreira em psicologia. Muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do podcast O Free é Psicológico. Eu chamo Ana Sofia Nobre e comigo tenho a Andreia, com formação em Psicologia Clínica e da Saúde e, além de estar a realizar o seu doutoramento em Psicologia, é diretora técnica e vice-presidente da Associação Prime Skills no Algarve. E a Rita, a especialista em Psicologia Clínica e da Saúde, com intervenção centrada na área infanto-juvenil, empreendedora, criou o seu projeto A Psicóloga dos Miúdos. Ambas colegas, psicólogas, em diferentes fases da sua carreira. A Andreia está numa fase mais inicial do seu percurso profissional enquanto psicóloga, a Rita numa fase, vou-lhe dizer, mais madura, com mais experiência, que está aqui a representar, não é, aqui um membro mais sénior, face também à temática da conversa que iremos aqui ter. E neste âmbito foi lançado aqui um desafio à Andreia, enquanto representante dos psicólogos da nova geração, que pudesse preparar um conjunto de questões, também elas exploratórias daquilo que também foi o percurso da Rita, e pudesse assim as apresentar, dando vida a este episódio deste podcast. E, não me estendo muito mais, Andreia, o microfone é teu. Obrigada. Primeiro agradecer o convite ao UPP, dizer que é um gosto estar novamente com a Ana e o meu muitíssimo obrigada à Rita, que me autorizou a tratá-la como Rita e por tu, por conversar comigo, aceitar aqui este pensar em conjunto. Rita, se calhar começava exatamente por aí, que é, na nova geração nós temos tantas hipóteses para as carreiras profissionais atualmente. O que é que te levou a escolher a psicologia? Como é que a psicologia passa a ser a tua opção a nível profissional? Antes de mais, obrigada por poder estar aqui e ao UPP, à Andreia por também estar aqui comigo e dizer-vos que foi com grande espanto que recebi o e-mail, não é? E esta pergunta vem literalmente remeter ao século passado, não é? Como é que eu vou ter com a psicologia isto? Porque quando recebi o e-mail com o convite fiquei a olhar para os números de cédulas, inclusivamente, e a pensar quem é que é a psicóloga sénior, mas na verdade o tempo passa e eu sou a psicóloga sénior. Pronto, e de facto, como é que a psicologia surgiu? Eu acho que a psicologia vai surgindo e foi surgindo de várias formas e não foi uma escolha imediata, foi alguma coisa que de repente apareceu por vários motivos que não eram os iniciais. Portanto, eu não estava, quando fiz a minha escolha no 10º ano, não foi de todo a pensar em psicologia, foi em jornalismo, comunicação social, e gostava muito de escrever, gostava muito de poder investigar. Tinha, durante o meu percurso académico, tido a oportunidade de ter em várias escolas professores que nos desafiavam para isso, e a escola era um sítio onde essas coisas se faziam além das aulas, e eu sempre fiz parte. E, portanto, interessava-me de alguma forma ir para letras, continuar muito ligada à escrita, apesar de ciências sempre ter sido alguma coisa que me interessou. Eis que, de repente, comecei a perceber que se calhar a psicologia era alguma coisa que eu não tinha bem percebido o que é que era, e que se calhar era bem mais interessante ou uniria mais coisas do que o jornalismo, ou havia coisas no jornalismo que não me interessavam tanto. E tinha muito a ver também com a parte da saúde. Eu gostava muito da parte de saúde, tinha aquele clichê de querer ser médica quando era pequena, mas a medicina, por várias razões pessoais, aparecia na minha vida de muitas formas, e de facto era uma coisa muito imersiva por questões de saúde minhas. E de repente, psicologia tinha muita coisa de neurociências, apesar de na altura não saber bem o que é que isso queria dizer, e pronto, e em letras não dava para ingressar na Universidade de Lisboa, na pública, e eu fui ver o que é que podia fazer nessa altura, e fiz então a biologia à parte para me poder propor a exame,
e pronto. Portanto, porque é que a psicologia surgiu? Eu acho por isto, porque gostava de saúde, porque percebi que também havia, ou tinha muita área da investigação, de poder trabalhar sobre pessoas e com pessoas, e pronto. E depois, claro, o clichê de perceber que é um clichê, sim, ou se calhar ficava um bocadinho minimizado quando diziam porque gosta de ajudar pessoas, vai para a psicologia. Mas na verdade hoje eu percebo que isso não é, se calhar tinha assim este tom meio depreciativo, mas não era depreciativo. Na verdade as nossas características pessoais dizem muito sobre o nosso envolvimento ou sobre aquilo que nós vamos ser profissionalmente. E na verdade eu era a pessoa que, não sendo propriamente uma miúda só que era amiga, não é? Também tinha as paixões e também me safava, vamos dizer assim. Portanto, não era aquele clichê de ser só a amiga, mas eu era muitas vezes a pessoa que Gostava desse apoio, não é? Sim, e que escutava e que estava ao lado e que apoiava. E na verdade eu gostava de o fazer e acho que quer dizer, não dava propriamente, não era a mesma coisa, né? Eu dava conselhos, era amiga, mas eu gostava de estar com pessoas, gostava de poder ouvi-las, de percebê-las, e porque também tinha um lado meu muito mais antigo que era mais inibida, no sentido de que observava mais, era tímida, gostava de socializar, mas demorava, e portanto tinha esta veia ou esta vantagem, que parece uma desvantagem, de poder gostar de observar e aquilo que se passava. Portanto, de alguma forma a psicologia foi aparecendo assim. Depois há a segunda parte em que entramos para a psicologia. Portanto, tudo correu bem, felizmente eu consegui entrar, e a psicologia afinal não era o que eu achava que ia ser naqueles primeiros anos. Houve alguma desilusão, portanto havia uma idealização e depois foi desidealizada, e de alguma forma eu mantive naqueles 2 primeiros anos porque me senti muito pertencente ao resto daquilo que era a faculdade. Conheci pessoas que ainda hoje são os meus amigos e fui mantendo-me. Portanto, houve aqui uma desidealização e depois uma descoberta a partir do 3º ano, acho eu, em que também amadureci, também percebi o que é que realmente queria mais fazer com isto e por aí em diante. E, portanto, depois houve uma redescoberta. Portanto, a psicologia surge, ou vai surgindo desta forma, mas acho que ainda hoje vai surgindo de outras. É muito interessante, Rita, porque enquanto falavas eu estava aqui a pensar na quantidade de vezes que ouvimos, principalmente os adolescentes, a debaterem consigo próprios, assim, maneira de dizer, consigo próprios, estas questões ligadas à orientação vocacional, ao projeto de profissão que podem vir a ter, inclusive nesta questão do que é que eu sou versus o que é que eu quero fazer a nível profissional. E muitas vezes, quando me falam em ser psicólogos ou psicólogas, é muito parecido àquilo que descreveste, que é porque eu gosto de ouvir, porque eu gosto de ajudar, porque eu gosto de aconselhar, e depois aí temos rapidamente de avisar que o psicólogo não aconselha, que ainda é um dos mitos remanescentes desta profissão. Mas é muito interessante porque parece-me que já tinhas essa leitura sobre ti mesma, mas não te fechaste nela, foste permitindo que de alguma forma o contexto e de alguma forma as tuas experiências te ajudassem a clarificar quem é que serias a nível profissional e também obviamente suponho como pessoa. E nem de propósito, porque falamos em jovens, surge então esta paixão, pressuponho, pelas crianças, pelos jovens, pelas famílias. Como é que e em que momento é que tu percebes que, ok, este vai ser o público que eu vou tentar investir ou que vou tentar ajudar de uma forma mais focada? Pois, as coisas vão surgindo, ou seja, isso é uma coisa que tenho percebido sobre a forma como eu vivo e a profissão não é diferente. Eu felizmente fui ajudada e levada a perceber que as coisas não têm de ser fechadas, eu não tenho de decidir e ficar presa a uma coisa. E isso foi um privilégio que eu tive e que continuo a ter. E até porque nós não somos exatamente sempre a mesma pessoa, não é? Somos uma pessoa em transformação. E ao ouvir-te até neste encontro ou reencontro com a psicologia, há aqui parece uma necessidade de explorar, não é? Face à ideia pré-concebida que se tem, ou que na verdade quando vamos para o curso há sempre uma ideia pré-concebida
que depois tem um caminho de exploração e também de amadurecimento pessoal, não é? E há este encontro. Isso só é possível quando realmente estamos abertos. Sim, e também a possibilidade de agarrar as oportunidades e de ter curiosidade sobre elas. Eu acho que isso fui felizmente ensinada, tanto pela minha família, mas também pelas pessoas com quem eu cresci, os meus amigos, antes até de faculdade, e professores que me ajudaram a ser curiosa e a dizer que não tenho de ter a certeza que vou gostar, não é? E isso é verdade sobre a comida e sobre o curso. E, portanto, eu não tenho propriamente a ideia de que queria trabalhar com crianças ou com adolescentes, nem com famílias. E eu sabia que gostava da parte criativa e isso associava muito mais a poder fazer. E depois eu gostava muito de educação. Eu passei muito tempo em escola, nas minhas escolas, ficava-se além das aulas a fazer muita coisa e, portanto, eu tinha o sonho e aquilo que me fazia sentido era poder trabalhar em escola ou, que foi onde foi o meu estágio curricular, em contexto hospitalar, porque eu gostava de saúde e, portanto, a minha ideia era poder trabalhar no meio mais ligado à medicina e mais à psicologia da saúde e tudo. Portanto, isto foi andando e, portanto, não há uma coisa fixa, vai acontecendo de alguma forma. E uma razão que às vezes também é bom falar com os nossos colegas, e eu falo às vezes com os psicólogos que fazem supervisão comigo, e às vezes há os nossos medos também. Para mim, na minha ideia idealizada, hoje percebo que não é bem assim, trabalhar com crianças ou adolescentes parecia-me de alguma forma, em termos, aqui mais falando da parte clínica, mais fácil. Talvez porque eu era mais nova também. E é giro porque isso tem mudado com o tempo e, na verdade, cada vez eu gosto mais é de trabalhar com ou miúdos mais velhos, portanto, a partir da adolescência, que gosto muito de ter jovens adultos atualmente e agora, quer dizer, aquilo que mais me dá gozo é trabalhar com famílias, a parte adulta, não é? Os pais, as mães, os cuidadores. Por isso, é isto vai acontecendo desta forma. É muito interessante porque lá está alguém que já é sénior, pelo menos profissionalmente. A tua experiência, a experiência que relatas é muito parecida à minha, se me permites, no sentido em que eu trabalho maioritariamente com jovens e com crianças, num contexto fora da clínica, vamos por assim, e eu vou-vos ser muito honesta, eu nunca na vida me imaginava a trabalhar com crianças ou adolescentes enquanto fazia tanto a licenciatura quanto o mestrado. Eu queria a psicose, eu queria o problema mais complexo que pudesse ter e tinha esta ideia que as crianças era muito fácil de trabalhar. Atualmente acho que é exatamente o oposto. É muito mais difícil conquistares uma criança, vamos pensar em clínica, é muito mais difícil, parece-me, conquistares uma criança que ela confie plenamente em ti ao ponto de se abrir, de se pensar, de permitir que tu chegues a ela, do que propriamente um adulto que já está muitas vezes predisposto, ou a maior parte das vezes predisposto. Quantas vezes nós temos crianças em clínica, ou jovens, que vêm porque os pais, mães pediram, e que vêm muito reticentes, não é? Então o trabalho, parece-me, com adolescentes e com jovens dentro e fora da clínica, acho que é muito mais desafiador, mas também, não sei se concordas, ensina-nos muito mais até enquanto pessoas, não só de quem somos, mas também enquanto pais e mães, quem é que vamos ser ou quem é que queremos vir a ser. Foi isto que te levou, foi esta descoberta que as famílias te apaixonavam, que te leva a criar o projeto da Psicóloga dos Miúdos? Ou mais uma vez surge? Pois, surge. Quer dizer, eu acho que vai surgir, não é? Se calhar eu mentalizo, não é? Quando eu percebo que ele tem uma forma, se calhar houve um processo, mas dizer-vos também que uma das razões também das questões é que uma pessoa depois faz a viagem, não é? Porque é que há coisas que já ficaram noutro sítio, mas depois todas juntas fazem sentido. Eu, na verdade, não, eu sou aquilo que eu mais faço atualmente é clínica, mas eu nunca pensei fazer clínica a tempo inteiro, portanto não era a minha possibilidade. Eu comecei desde logo cedo a ter supervisão e a ter pequenos casos, poucos casos aos fins de semana, porque eu inicialmente não comecei a trabalhar cá. Eu queria mesmo trabalhar em prevenção, eu queria trabalhar
com a educação. Primeiro quis trabalhar em hospital, percebi que isso não ia ser uma possibilidade dentro daquilo que eu queria, porque eu também queria tornar-me independente e, portanto, isso para mim era um ponto assente. Eu não queria só construir a minha carreira, eu queria também ganhar o meu dinheiro. E, portanto, isso para mim era muito importante. Eu tinha aí, sim, esses para mim eram objetivos que também interessam quando nós fazemos escolhas, e, portanto, eu queria trabalhar em prevenção, eu queria trabalhar em educação. E, portanto, eu comecei a trabalhar também com esta população mais jovem, porque eu comecei a trabalhar em prevenção em escolas. E, durante muito tempo, trabalhei em projetos de prevenção, tanto comunitários como em contexto escolar, e batalhei para fazê-lo durante algum tempo. E daí que, se calhar, tenha trabalhado mais e tenha ido trabalhar mais com a população infanto-juvenil. Portanto, a clínica só surge depois. O que é que acontece? Pois há uma série de coisas que vão acontecendo. Eu também quis experimentar trabalhar. Para mim era importante conhecer além Lisboa. Na verdade, eu não queria ter tirado o curso cá, mas por circunstâncias também familiares que fariam sentido, não havia razão nenhuma para eu ter de ir para outro sítio. A faculdade aqui funcionava muito bem, tinha um curso bom, os meus pais podiam, e ir para fora não era uma possibilidade, mas eu queria muito experimentar o que era viver, conhecer o nosso país de outras formas, tinha ligação a outros sítios, pronto, e por isso comecei a trabalhar na beira interior, quando comecei a trabalhar num projeto de prevenção primária, na altura ainda pelo IDT, pelo Instituto da Droga e da Toxicodependência, e fui muito feliz nesse projeto, mas de facto depois havia algumas coisas que eu queria também fazer em Lisboa e portanto acabei por vir, e depois é a tal idealização e depois a realidade como ela é, e venho, e depois por um conjunto de circunstâncias que juntam, sim, a parte profissional, mas também eu querer ter alguns objetivos meus pessoais, da minha independência, de viver sozinha, de poder fazer outras coisas, acabo por circunstâncias ser levada a não trabalhar. Tive algum tempo a experimentar não trabalhar na psicologia também, portanto fiquei uma altura em que estava um bocadinho desanimada, e foi um bocadinho o meu luto, se calhar, de perceber que na educação as coisas não eram exatamente como eu imaginava que podia ser. O lugar do psicólogo, para mim, precisava de ter outras circunstâncias para trabalhar, não senti que fosse aquilo que imaginava, e portanto não correu como eu queria, e nessa altura eu penso, eu não vou querer a psicologia e vou experimentar uma coisa completamente diferente, literalmente completamente diferente, e tentei trabalhar num banco e pronto, e aguentei 2 semanas de formação. Isto é verdade. E chegou um feriado em dezembro que eu percebi que não era possível para mim, e que iria fazer outra coisa qualquer, voltar outra vez ao contexto escolar, ou começar outra vez a tentar outros projetos em clínica e tudo mais, mas teria de voltar outra vez à psicologia de clínica ou educacional, mas não à parte dos bancos. Faltava aquele propósito. Sim, de facto aí percebi, mas eu tive de experimentar, não é? Pensei, claro, se calhar quero uma coisa, mas pronto, se calhar estava a resolver algumas coisas, não é? Algumas desidealizações do que era o trabalho da psicologia educacional, que não foi ao encontro do que eu queria, também algumas questões minhas da minha própria vida em termos de independência, e portanto isso tudo junto deu para... E se eu de repente fosse fazer uma coisa que eu achava, não é, que era só mais burocrática, muito protocolar, em que não é tão abstrata, no sentido de que nós estamos sempre a lidar com a imprevisibilidade, e eu acho que foi um bocadinho responder a isso. Não aguentei, voltei. E depois, por um conjunto de circunstâncias, eu tenho um convite, uma entrevista para substituir uma colega que ia de licença de maternidade, de gravidez de risco. Portanto, tinha de ser uma coisa imediata, e fui substituí-la em termos clínicos, e pronto, e é aí que eu percebo que afinal a clínica era altamente desafiante, mas eu gostava desse desafio, e aquilo dava-me... juntava tudo o que eu gostava, na verdade. E permitia-me, juntamente com a clínica, poder também trabalhar preventivamente, fazendo workshops, comunicações, podendo escrever, portanto unia de repente tudo o que eu queria. E isso foram foram cerca de 3 anos da minha vida, na oficina de psicologia, em que ajudei a montar a equipa de crianças e adolescentes, coordenei, e chegou uma altura em que, mais uma vez, porque nós somos seres completos, comecei a perceber que
estava com a minha balança um bocadinho desequilibrada. E, portanto, a clínica e o trabalho desafiava-me muito, eu gostava muito da equipa com quem eu trabalhava, mas, de facto, aquilo estava a ser demasiado para mim e eu queria também existir enquanto pessoa e fazer uma série de coisas e, portanto, comecei a perceber que, se calhar, gostava de fazer outras coisas e estava a precisar de fazer outro tipo de coisas. E não fazia ideia o que é que ia fazer. Não sabia mesmo o que é que me apetecia fazer naquele momento, sabia que estava muito exausta de trabalho e ia precisar de pessoalmente cultivar-me mais noutras coisas, porque eu continuo a gostar, e acho que isso é mesmo importante, mesmo como clínica, eu gosto muito de trabalhar, mas eu gosto muito de lazer, de cultura, gosto muito de poder ter tempo para isso. Pronto, e fiquei fui-me embora, terminei o meu trabalho, fiz uma viagem que na altura pude fazer para os Estados Unidos com o meu companheiro da altura e fui pensar. E pronto, e de repente, não sei como, as coisas juntaram-se, apareceram, e a psicóloga dos miúdos surdos, neste contexto, a psicóloga dos miúdos surdos como, ok, e se eu de repente puder começar naquilo que eu fui aprendendo estes anos todos, a poder juntar isso tudo e a gerir um projeto onde posso ter a minha atividade clínica, mas também ter outro tipo de projetos, que é a tal prevenção, e continuar a trabalhar nos contextos que eu nesses anos todos fui percebendo que gostava de trabalhar. Rita, eu estava aqui a pensar, porque também na última vez que nos encontramos falámos um bocadinho disto noutro contexto, mas falámos o quão importante é aquilo que tu estás a dizer para os que ingressam ou que estão há pouco tempo na nossa profissão, porque tu, de uma forma geral, se me permites parafrasear-te quase, tu dizes 3 ou 4 coisas que me parecem fundamentais de ressaltar, que é uma atitude empreendedora, não é? Que é algo que nós parece que cada vez mais reconhecemos como um dos pilares na nossa profissão, não esperarmos para fazer alguma coisa ou não encaixarmos num lugar já pré-feito, criarmos, termos esta atitude mais empreendedora de o que é que eu posso trazer de novo também. Depois, eu acho muito importante, porque para quem começa há muitas vezes um medo das não certezas. E às vezes é através das não certezas que nós descobrimos certezas na nossa vida, não é? E como os psicólogos júniores, parece-me que têm muito este receio de não ter a certeza. E eu agora vou para o mercado de trabalho, há sempre aquela questão inicial que é: eu não sei nada. Temos muito medo que os outros notem que nós não estamos muito confiantes naquilo que aprendemos, porque a faculdade é como tu dizes, e eu concordo plenamente, temos aqui uma idealização do que é que vai ser a universidade, o curso, e depois de repente estamos a estudar coisas que nunca ouvimos falar na vida, depois temos estatísticas, depois temos, eu venho de letras também, venho de humanidades, mas de repente fui ter biologia e genética, quando nunca tinha tocado nada daquilo. E é importante, parece-me, para quem está a começar, que uma pessoa sénior ou alguém que está na profissão há mais tempo não tenha receio ou não tenha pudor em dizer: eu não tive sempre a certeza, eu não, ou talvez eu não me dei bem em tudo o que fiz. Não se fala muito desta ideia do fracasso ou do medo do fracasso, e isso parece-me importante, nós ouvirmos de quem já está há mais tempo. Sim. Que não faz mal não saberes, não faz mal não teres a certeza do que é que, qual é que vai ser o passo seguinte, e que às vezes temos de voltar cá atrás para avançarmos. E às vezes é necessário também criar este espaço, não é? Estava aqui a pensar, estava a ouvir a Rita e estava a pensar até que ponto esta coragem também, porque é necessário também para dar este espaço de mudança, porque nós podemos identificar que queremos ou sentimos necessidade de uma mudança, mas isto não é tão fácil assim, não é? Não é só identificarmos, porque isso tem um conjunto de implicações a vários níveis. Operacionalizar. Exatamente, não é? operacionalizar, não é? E pode ser altamente assustador, não é? Porque nós, no fundo, podemos mudar, ou sentimos necessidade de mudar, por vezes há mudanças que podem ser mais acauteladas, não é? Ou refletidas para fazer essa mesma transição, mas há outras que nem tanto, não é? Nós também podemos chegar a um determinado ponto em que sentimos que a importância de mudar é tão grande que tem de ser agora, não é? Porque isso depois pode ter outras implicações. E isso pode fazer com que tenhamos que dar um determinado passo em frente para um terreno um bocadinho nublado. E estava a pensar também
quando o deste, e pegando nestes pontos que a Andreia está a tocar, que são extremamente importantes, também trazer aqui para a nossa reflexão, também criaste um espaço, não é? Ou seja, deste um passo em frente, mas agora vou parar um bocadinho, não é? Não é só a questão de que nem todas as nossas mudanças correm exatamente como pretendíamos, mas colocava também nesta equação a questão de, por vezes, nós necessitarmos, pegando nas tuas palavras, não é? Darmos este passo atrás, ou criarmos algum espaço como vou parar e vou, neste caso, optaste por fazer uma viagem, por sair até daquele registro, não é? Foi uma mudança até extremamente grande, mas até que ponto é que nós, ao criarmos este espaço, também não nos dá aqui uma outra abertura para vermos as coisas de outra perspectiva, porque quando estamos com determinada sobrecarga é-nos mais difícil, não é? Bom, disseram aí muitas coisas mesmo importantes. Espero não me esquecer, não tenho aqui como apontar. A primeira, que eu acho mesmo importante, sendo isto uma conversa entre psicólogos em diferentes tempos de vida e pessoas, nós também somos todos diferentes, e a primeira é, sim, ser empreendedor, eu acho que nos traz vantagens, não é? Pelo menos a ideia de sermos, não sei se empreendedor será mas inventores, não é? Podermos improvisar. Eu acho que isso é importante, o que é que eu posso fazer com aquilo que tenho. No entanto, eu fiz isso depois de 7 anos a fazer, e isso às vezes eu refiro, que é, eu não quando às vezes falo, gostava de ter a minha carteira de cliente e tu estás aqui, não trabalhas, pronto, posso estar aqui às 2:30 da tarde, não é? Claro, posso ir buscar a minha filha ou só levá-la à escola todos os dias e não tenho que ir a correr para o trabalho, claro que sim, mas isso demora um tempo e às vezes podemos pôr-nos no sítio onde não queremos quando queremos logo fazer isso ao início, não é? Quando estamos a percorrer uma ideia que ainda não estamos maduros para ela, e isso muitas vezes eu explico, não é? Durante esses 7 anos eu também estive lá está, até fora da psicologia tentei, ainda que foram 2 semanas, mas e tentar várias coisas, e houve momentos em que, para poder continuar, por exemplo, para mim era importante, lá está, como estava a dizer, viver sozinha, ter a minha casa, também envolveu fazer coisas que não eram só psicologia. Houve momentos em que eu tinha um trabalho de manhã, tinha outro à tarde, juntava isso com o poder fazer apoio à família às 7 da manhã e ao final do dia numa escola, porque isto leva-me a outro ponto, que é, não podemos ter tudo. Isso também é importante acho eu, na nossa carreira, que é, para ter algumas coisas que eu queria pessoalmente, se calhar não tinha idealmente o trabalho que eu mais queria. Mas na minha balança, isso naquele momento era aquilo que fazia sentido. Se calhar pode deixar de fazer noutros momentos, e isso cada um de nós também é preciso chegar. Mas de facto, às vezes o empreendedorismo, que é ótimo, mas eu acho que temos de ter algum cuidado sobre em que ponto é que nós estamos. Um empreendedorismo realista, realista assim. E que envolve autonomia, não é? Porque para eu ser empreendedor e ter o meu projeto, eu fui aprender primeiro com outras pessoas que me ensinaram muitas coisas. E eu também ganhei e tropecei muitas vezes na própria autonomia do meu trabalho, porque eu tenho de ser autónoma, não é? No dia em que eu posso, lá está, é bom preguiçar e poder ter tempo para estar aqui, mas para eu estar aqui tenho de estar ontem, se calhar, a fazer trabalho que preciso e que ninguém me diz, olha lá que tens de fazer. Portanto, eu acho que há um caminho... A disciplina que falas, não é? É, a disciplina. O medo de falhar... Bom, eu continuo a fazer terapia há muitos anos e o tema é sempre o mesmo. E pronto, isto é um tema de clínicos, nós brincamos muito, porque todos nós temos, não sei se é só dos clínicos, mas nos clínicos nós falamos disto, não é? Temos todos muitas vezes o mesmo gatilho e tenho esse medo de falhar. Acho é que fui, felizmente, mais uma vez, ajudada a perceber que eu não quero nada falhar, que quero muito ser, não é, boa psicóloga, tenho muito essas coisas, não é? Fui sempre boa aluna, mas ao mesmo tempo fui ensinada a ter muita curiosidade e a não ter medo e a saber que se calhar eu tenho onde ir e isto não tem nada a ver com ter quem me sustenta ou não é isso, mas eu tenho quem me acolha e não me vai dizer, não me vai castigar, não é, por eu ter feito mal, e eu acho que é essa a diferença. Eu não tenho medo de falhar também por isto, acho que tenho quem possa duvidar ou ficar apreensivo com as minhas escolhas ou dizer-me, vê lá se estás a pensar bem, ou como quando fiz este passo de eu quero sair e montar o meu projeto,
mas ao mesmo tempo tive quem me ajudasse a perceber isso. E a terceira coisa que eu ia dizer, e que eu acho que às vezes, quando somos júniores, isto não é só dos psicólogos, é uma coisa que eu noto às vezes que acontece, a diversidade de contextos e a diversidade de podermos limpar não há vergonha em fazer o que quer que seja, não é? Eu nunca tive vergonha de ser a pessoa que estava, afinal agora deixei de ser psicóloga e estou a trabalhar num banco porque quero pagar as minhas contas e quero continuar a viver num apartamento em Lisboa. Eu sou mesmo antiga, ainda se vivia no centro de Lisboa e consegui viver sozinha, imaginem, numa casa no bairro dos Atores, incrível. E era psicóloga. Estas coisas aconteciam, portanto também há desafios, para dizer que é para também contextualizar, não é? Havia coisas que mudam, mas voltando um bocadinho ao tema, eu também fui ajudada a perceber que não há vergonha nenhuma, é tudo digno, se for digno para nós. E isso também acho que é importante quando às vezes pensamos, então, mas eu agora vou ser a pessoa que faz aquilo, ou que eu não tenho... E quando eu decidi que não queria continuar onde estava e a fazer como estava, também foi com isso, que é, eu não tenho medo de ir fazer outras coisas, necessariamente. Não tenho medo, quer dizer, tenho medo de não conseguir fazê-los ou de não ser feliz, mas eu não tinha medo de o que é que vão achar sobre mim se eu os fizer. E acho que isso pode ser às vezes importante quando nós decidimos ir para outro sítio qualquer. E a outra coisa que eu costumo às vezes dizer, e nós lá em casa usamos muito essa expressão, sendo mesmo dois adultos de áreas diferentes, que é, mas há outro sítio melhor para eu estar? E se não houver outro sítio melhor para eu estar, este é o sítio que eu tenho de escolher. Por isso, o meu estágio profissional, quando eu fui trabalhar para a Ilha Nova, foi assim. Eu estava no verão, no sítio onde nós temos casa de família e passamos férias, e hoje em dia uma grande amiga minha, que foi a minha chefe, mas que era 10 anos mais velha que eu, mas era de lá, nunca nos tínhamos dado, ela diz, olha, ela é psicóloga, vou coordenar um projeto em Ilha Nova, tu acabaste agora o curso. Eu estava naquele verão, sim, já tens estágio, tens um estágio profissional, eu não precisava de fazer, não é? Mas havia a questão de poder fazer uma forma de integrar no mercado de trabalho. E eu, não queres concorrer? E de repente há algum sítio melhor que eu possa estar do que aquele, e às vezes nós enrodilhamos nisto, não é? E se aparece outra oportunidade, e se aparecer logo se vê, mas enquanto não aparece não há sítio melhor. Eu acho que isto também é bom às vezes. Aqui parece-me uma humildade também associada de, se não for, e desculpem-me aqui a expressão, mas não faz mal não ser doutora, não é? Nós às vezes, eu concordo contigo, porque eu hoje sou a doutora, mas amanhã eu posso ser a senhora que está a atender num restaurante e falo-ei com toda a dignidade e tratarei os outros com a mesma dignidade. E eu concordo contigo que é importante nós também nos colocarmos neste papel no início, mas também a meio, e vamos pôr quase no fim das carreiras, sejam elas quais forem, que não faz mal também experimentar coisas novas para nos descobrirmos nelas, não é? É importante nós ouvirmos as oportunidades. Às vezes nós não ouvimos a oportunidade, achamos que é só um trabalho, e é algo que eu também tento passar aos jovens de trabalho, no contexto da associação, que é, este pode ser só um estágio num restaurante, um exemplo, ou num hotel. No Algarve temos maioritariamente aqui o turismo, mas isto pode ser um estágio num hotel, mas tu não sabes se não é este estágio que vai abrir a porta para tu um dia seres a diretora do hotel, que é o teu objetivo final. Então ter esta humildade no começo também acho que é diferenciadora. Uma das características que me parece que mais procuram nos jovens, nos tais júniores, é esta humildade de querer aprender mais. E não faz mal não saber, mas tens de estar disposto a reconhecer que não sabes e a partir daí alavancar um novo conhecimento. Que me parece que também, e agora transpondo novamente para a área das famílias, que às vezes as próprias famílias têm dificuldade com isto, não é? De dizer, ok, o meu filho, a minha filha ou a minha criança está um bocadinho perdido, e isso a mim, enquanto pai e mãe, assusta muito. Não sei se tu concordas que esta motivação profissional, principalmente, é uma das grandes preocupações atuais das famílias, também lá está, pelo mercado imobiliário, por o que é que significa ter um salário. É muito, muito importante termos esta noção, como o Dr. Tiago também dizia, que a nossa profissão deve ser paga, nós não podemos também sobreviver com o voluntariado, nós precisamos de ser pagos pelo trabalho bom que fazemos,
Mas não sei se para ti esta é uma das preocupações das famílias atualmente com os jovens, ou que outras preocupações ou necessidades tu, enquanto psicóloga dos miúdos e das suas famílias, reconheces que as famílias têm para com as suas crianças ou em relação a elas, Rita? O que é que achas que atualmente preocupa? Eu acho que atualmente há uma enorme diferença nos pais de quando eu comecei para agora, e os pais são muito mais preocupados agora, para mim, no bom sentido. Eu sei que isto pode dar a volta, não é? No sentido de estão sempre preocupados, estão sempre assim, mas sim, é como tudo na vida, não é? Se nós estamos mais conscientes daquilo que se passa, naturalmente isso, no reverso da moeda, não é? Existe um comportamento também diferente, não é? Também diferente, uma maior preocupação, um maior medo. E, portanto, hoje eu encontro em consultório pais bastante mais preocupados com muito além das notas, por exemplo, porque antigamente se calhar havia um alerta da escola, e bem, às vezes que era proporcionado por causa de uma descida de notas ou porque não estava a atingir um sucesso escolar, e atualmente já há muito mais pedidos que vão no sentido de um espectro mais largo de preocupações. Isso parece-me bastante positivo e é uma tendência muito mais atual. Daí que, não é por acaso, que atualmente eu trabalho bastante mais com famílias, entenda-se, pais, mães, seja qual for a estrutura deles, mas no sentido de figuras parentais, que procuram ajuda para eles. Isto não acontecia. Mesmo que às vezes depois chegássemos à conclusão que seria um trabalho de práticas parentais, não partia dos pais, não havia esta sensação. Porque também requer, desculpa interromper-te, uma mudança de mindset, não é? Totalmente, não é? E envolve também a ideia de que eu também tenho responsabilidade. E que eu não sei tudo. Eu não sei tudo, e de que eu também estou a ter uma influência nos meus filhos, e isso é uma coisa que traz as pessoas a consultório, isto falando um pouco do que é que preocupa as famílias e o que é que as traz. O projeto de vida, não é? O projeto profissional, o que é que vão fazer, sim, continua a ser alguma coisa que traz muito as famílias, e aí, como dizes, eu sinto que as pessoas continuam, esse é um tema que continua a não ser, na minha perspectiva, bem trabalhado, porque por sistema continuamos a ter aquilo que eu tive, que se calhar vocês também podem ter tido, que é um bocadinho baralhada no que é que vou seguir, ao ponto de que não tem mal, mas no 12º, afinal eu até era uma pessoa que se calhar ciências também tinha feito sentido, e se calhar... Aqui desculpa interromper, mas ia-te perguntar, continuas a achar que as famílias ainda estão muito alocadas àquele modelo mais tradicionalista de olhar para a profissão, de que escolhes isto, fazes este curso e tens de manter-te nesta profissão para sempre? Ou achas que os pais também já estão mais despertos, ou as famílias, para a possibilidade de, ok, eu posso ser isto, mas se quiser daqui a 5, 6 anos, posso tirar um outro curso, ou posso fazer uma outra coisa e acrescentar uma nova visão das minhas várias vocações. Não ser só uma vocação, mas a possibilidade de haver várias vocações. Como se as escolhas fossem deterministas, não é? Sim, eu acho que comparativamente, bastante mais. Ainda assim, eu continuo a sentir que todos beneficiaríamos mais que houvesse um trabalho que envolvesse, e portanto tinha de ser um trabalho provavelmente a nível escolar, e aí os nossos colegas farão o melhor que conseguem, eu também já lá estive, portanto sei como é difícil, e portanto quando recebo alguns relatórios ou alguns pais que vêm preocupados, afinal só fez ali uma prova e não houve mais nada, e os nossos colegas fazem o melhor que podem, e às vezes eu até fico admirada como é que conseguem, ainda assim, com o pouco tempo com tanta gente que tem e com a carga que existe. Mas eu acho é que as pessoas precisavam, nós todos, famílias, os miúdos, de uma coisa, de uma intervenção mais ampla e uma informação mais ampla sobre o que é que são os percursos, como é que eles podem ser feitos, como é que não tem de haver, lá está, um caminho linear, um bocadinho também
tentarmos desmistificar algumas coisas. As questões dos cursos profissionais continuam a ser um tema. Verdade. Isso continua a existir, continua a... Um preconceito quase, não é? Sim, temos de usar, eu não digo perder, mas usar, ainda esta semana aconteceu, com pais informados, flexíveis, atentos e que mesmo assim têm as ideias pré-concebidas sobre o que é que lhe vai acontecer, pois não vai poder prosseguir estudos, pois não... Pronto, e nós ainda estamos a fazer muito trabalho desses. Para mim, o maior problema que continua a existir, e isso tem a ver com o percurso educativo, em que para mim seria determinante que o autoconhecimento fosse incluído de alguma forma, e acho que isso podia ser incluído desde sempre nas várias disciplinas, de várias formas, que é, para mim não há caminho vocacional, nem há escolha vocacional sem autoconhecimento. Concordo, aquilo que falávamos, sim, né, sim. as nossas características pessoais. Há uma pergunta muito gira que se faz às vezes, não é, em clínica, que é: então, e se fosse uma profissão relacionada, qual era a tua profissão relativamente aos elementos da tua família? Geralmente as pessoas vão chegar a profissões que podem ter ou que já têm. Portanto, o lugar ocupado na família, se fosse uma profissão, qual seria? E os miúdos aparecem muitas vezes jovens adultos, já a terminar às vezes até faculdade, mas muito perdidos. E agora? Quem é que eu sou? Como é que eu vou fazer isto? E isso parece-me que seria fundamental trabalhar o autoconhecimento. Portanto, vejo as pessoas mais perdidas e com medo deste tipo de coisas. Quando dizes perdidos, tem a ver com o facto de não conhecerem mesmo as opções que têm de escolha, ou num passo um pouco mais atrás, que é, no fundo, estas escolhas que vamos fazendo, não é? Elas vêm de dentro, não basta só nós conhecermos, é como se fosse duas metades da laranja, não é só conhecer as opções, é conhecer também aquilo que somos naquele dado momento, porque depois também somos um ser em evolução, não é? Mas o que somos e olhar também para dentro. O que é que sentes que é a maior necessidade? Eu acho que ambas as coisas são verdade. Eu acho que aquela que poderá, se tivéssemos de escolher uma para resolver, eu diria que era muito importante trabalharmos na base aquilo que somos, não é? Conhecermos e como é que nos conhecemos, porque, pronto, isso prende-se com a educação, que eu continuo, eu gosto muito mesmo da área da educação, eu gostava mesmo, pronto, e um dia, quem sabe, né? Gostava mesmo que houvesse outro tipo de trabalho em escola da nossa parte, e que ele fosse possível, porque a escola, a escola pública típica daquilo que ainda temos, essa sim não mudou muito, não mudou muito relativamente ao que era e ao que já era, se calhar, no meu tempo, no sentido de quê? De que nós vamos no carreirinho e ficamos muito formatados e somos engolidos pelas tarefas escolares, por aquilo que os currículos impõem, e portanto os pais também vão atrás disso por causa das notas e os resultados serem importantes, e sim, isso aí eu acho que vivem amedrontados, não é? Que as médias não sejam boas, que não dê acesso, que não tenha a maior amplitude de escolhas, como costumam dizer, se não tiver a melhor. E o que é que fazem? Tudo é em prol do resultado ou daquilo que é o desempenho escolar. Isso seca, possivelmente, a possibilidade de nós, durante o nosso crescimento, contactarmos com todas as nossas facetas, e nós somos muito mais do que aquilo que os currículos escolares ou os nossos resultados dizem, e somos mesmo. Eu sinto, por exemplo, que no meu percurso, e hoje eu às vezes digo isso aos miúdos, eu escrevo, não foi porque eu aprendi a escrever bem nas disciplinas, quer dizer, tive professores excelentes, mas estes professores excelentes ficavam connosco em clubes de leitura, no jornal da escola, no 5º ano tinha um jornal da escola, na primária publiquei no Público o meu primeiro textinho de dinossauros, eu e mais não sei quantos da turma, não é sobre mim, mas isto foi alguém que nos proporcionou isso, não fui eu que obviamente disse eu quero ir, A escola ser mais do que apenas o cumprir do currículo. E isso permitiu-me, por exemplo, descobrir a escrita no meu caso, mas houve outros amigos meus que descobriram o teatro, por exemplo. Houve outros amigos que descobriram o desenho e a arte, sei lá, a minha melhor amiga de escola é tatuadora, não é por acaso, e ela era levada a desenhar muitas vezes e a fazer os desenhos, e isto não era sobre os currículos, não é? Isto era sobre professores, isso. Mas também a disponibilidade dos professores, eu como trabalho com professores muito próximos, eu sinto um bocadinho isto, é que os próprios professores estão um bocadinho frustrados por não poderem ter este tempo
para os miúdos, este olhar mais específico para as competências, para as aptidões de cada um, porque estão muito preocupados em cumprir programas e lá está, e às vezes estes programas são claustrofóbicos para os próprios miúdos. No fundo, o que estão a referir, e antes mesmo de eu passar já aqui para o próximo segmento, porque o tempo foge, claramente poderíamos ficar aqui muito tempo à conversa, mas no fundo a escola como um espaço integral que permita este desenvolvimento também que fomente o autoconhecimento, não é? Nós nos podermos, à medida que vamos crescendo, ter a oportunidade de experimentar as nossas múltiplas facetas e nos encontrarmos, ou porque nos aproximamos mais, porque realmente tem a ver connosco, ou também temos fortalecer o nosso autoconhecimento, porque na verdade verifico que aquilo não tem tanto a ver comigo, não é? E nessa sequência vamos nos posicionar. Sim, e acrescentar aqui especificamente com o trabalho porque eu não trabalho diretamente com escolas, só quando há algumas ações mais pontuais, mas com as famílias, outra coisa também importante é, nós também somos de onde vimos, e muitas vezes não há espaço, ou as pessoas acham que eles não vão querer saber, que os miúdos não vão querer saber, que é, se eu souber de onde venho, se houver um espaço em casa de vamos ver fotografias antigas, quem é que era o teu bisavô, qual é a composição da nossa família, o que é que o pai gostou de fazer, que música é que houve, se houver até, que há menos agora, não é? Mas há discos em casa antigos, há livros antigos, isso é história também, isso também são pontos. E acho que as famílias precisavam também é bom fazerem isso. E pegando nas tuas palavras, nós somos de onde vimos, e íamos passar aqui ao segmento seguinte, não é? Que no fundo vocês foram convidadas a trazer um objeto, o objeto da psicologia, que no fundo representa também certamente de onde vêm, porque no fundo está ancorado naquilo que possa ser também a vossa vivência do vosso percurso. E ia convidar a Andreia para, de uma forma muito sucinta, poder-nos apresentar o teu objeto e o significado do mesmo. Eu trago uma caneta e para mim as canetas andam a par com os cadernos. E porque é que para mim representa a psicologia na minha vida? Porque eu não podia, agora vou cometer aqui se calhar uma inconfidência, mas eu não podia ser mais parecida à Rita. A escrita para mim sempre foi uma forma de autoconhecimento e uma forma de me pensar. Não só enquanto pessoa, mas também depois enquanto profissional. Eu gosto muito ainda de escrever, preciso muito de escrever ainda, porque acho que a psicologia é isto, são as perguntas que nos surgem. É sempre a vontade de saber mais, de conhecer mais, de estudar mais. E a escrita, para mim, a caneta e o papel remete-me a isto mais do que um computador ou um tablet. Da mesma forma, porque também o uso, ou convido as pessoas que me procuram na clínica, e principalmente os jovens, a terem um diário, a explorarem quem são. Às vezes eu brinco a dizer 5 minutos a escreveres tudo aquilo que te vem à cabeça. Ai, André, mas eu estou a pensar na feijoada. Vamos escrever sobre a feijoada. Porque é uma forma de nós não termos medo dos nossos pensamentos, não termos medo das nossas dúvidas, a questionarmos as nossas certezas, e para mim é a caneta. Rita, o teu objeto. Bom, o meu objeto, não venho fazer publicidade, mas criei um projeto em 2014 e, portanto, ele tinha de ter coisas minhas, tinha de alguma forma simbolizar. Pronto, e eu trago-vos 2 exemplares. Pronto, este é o moinho. O moinho é o símbolo da psicóloga dos miúdos, portanto, da minha marca, mas é para mim também o símbolo da carreira em psicologia e da psicologia. Por aquilo que vos disse, que é, eu sou muito pelas oportunidades e, portanto, eu não vou contrariar os ventos, vou, pelo contrário, aproveitá-los, e, portanto, o moinho era muito neste sentido, por um lado, aproveitar os ventos, ver o que é que são os recursos naturais que existem e trabalhá-los. Depois tem as pás, porque para mim a psicologia é um trabalho que a mim me interessa fazer, lá está, com vários intervenientes, portanto, os técnicos, os professores, as crianças, adolescentes e os pais, as mães, e por isso, para mim, o moinho reúne tudo isto e permite também
gerar energias, não é? Portanto, nós conseguimos transformar e é isto, por isso foi a minha escolha. Muito obrigada, Rita, mas volto a agradecer a ambas este momento de conversa. Estamos mesmo aqui nos nossos minutos finais. Hoje falámos sobre famílias, sobre crianças, sobre a forma também como construímos a nossa carreira enquanto psicólogas, os nossos receios, o arriscar, não é? Também, e inclusive a forma como a própria escola e os modelos educacionais, que também vão sofrendo alterações ao longo das gerações, vêm também impactar, não é? O nosso trabalho também enquanto psicólogos, porque as famílias estão em constante transformação e isso também faz com que nós, enquanto psicólogos, nos tenhamos também que ajustar a essa mesma transformação, colocando-nos, no fundo, aproveitando os ventos, que eles sim também são uma forma de nos irmos ajustando naquilo que são as oportunidades também que decorrem na nossa carreira, e a nossa carreira é muito construída também nesse propósito, não é? Colocar-nos a favor dos ventos, sempre fomentando aquilo que é o autoconhecimento e irmos construindo as nossas narrativas. Agradeço a ambas mais uma vez. Peço que possam acompanhar o podcast do Free é Psicológico, fazendo também a partilha deste e de outros episódios. Caso tenham alguma sugestão que nos queiram fazer chegar, poderão sempre enviá-la para podcasts@ordendospsicólogos.pt. Até uma próxima.